Ô glória, louvado seja Deus, a paz do Senhor, a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber, e eu já quero ir agradecendo a Deus em primeiro lugar, querido, porque por mais uma vez Ele nos permitiu estar aqui, firme e forte, para falar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu vou lhe dizer com muita sinceridade, estamos em guerra, fazer que nem o Marco Feliciano. Estamos em guerra. Estamos em guerra, meu irmão, porque o negócio foi sério. Já fazia um tempo que eu não fazia live, e ontem a palavra que o Senhor colocou em meu coração foi algo muito forte. E ao estarmos ministrando a palavra do Senhor, Deus, assim, pela sua infinita misericórdia, operou grandes coisas. Eu creio só pelo poder da sua palavra. E, irmãos, eu confesso, depois que eu terminei de ministrar a palavra, ficamos conversando com a minha esposa, e na hora de nós dormirmos, minha pressão subiu de uma forma forte, começou a doer meu peito e eu fui para o hospital. Só pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no hospital, minha pressão estava 24/10 quando eu cheguei no hospital. E foi luta ali no hospital, não tinha leito, não tinha local, não tinha cadeira, não tinha médico, não tinha nada. Mas pela infinita misericórdia do Senhor, como foi chegando, né, minha filha? O Senhor foi providenciando, abrindo as portas, derrubando barreiras, e pela infinita misericórdia, graças a Deus, né, nós fomos medicados e retornamos para casa. Aí ao chegarmos em casa, gastamos um dinheiro que não podia ser gasto, porque estávamos pagando algo que minha esposa vende, e gastamos, né, nessa ida de ida e volta, né, e outras coisas mais. Quando foi de tarde, o ar-condicionado daqui de casa pifa, e eu tô dando glória, irmão, porque quem é obeso, quem sabe da minha situação, sabe que eu sofro muito por causa do calor. Eu fico todo assado, é muito prejudicial para mim. Mas estamos aqui dando glória, sabe? E tudo isso no primeiro dia. Eu digo, Jesus, vou continuar orando, vou continuar apresentando, né, estas orações, né, à meia-noite. Nós não vamos parar, nós vamos estar aí orando. E eu quero crer que Deus há de abençoar poderosamente as nossas vidas, né, meus irmãos? Eu queria que você se juntasse comigo nesta caminhada de oração à meia-noite. Não é uma campanha, mas sim um tempo para nosso Senhor, Nós tiramos tempo para muitas coisas e esquecemos de fazer o nosso devocional. Então eu digo, irmãos, eu vou fazer o meu devocional com meus irmãos. Então, já que vamos fazer um devocional, toda meia-noite nós vamos estar falando da palavra do Senhor, nós vamos estar orando, nós vamos estar ali tendo nosso momento de relacionamento com o Senhor, e vamos estar sendo participativos. Eu quero já te convidar a estar compartilhando essa live. Compartilha no teu grupo de WhatsApp, compartilha no teu Facebook, no teu Instagram, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa. Fecha teus olhos aí aonde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos aqui, Senhor, com vida para falar a tua palavra, Senhor. Pela tua infinita misericórdia, usa mais uma vez esse vaso de barro, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha e me lança em direção ao propósito, ao alvo, ao objetivo, à razão, a qual o Senhor tem nos escolhido para estar pregando a tua palavra, Senhor.
ser conosco, meu Pai. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Que possamos, meu Pai, ter nossa mente e coração entregue em Tuas mãos, pois que nada venha tirar a nossa atenção. Que possamos, meu Pai, sim, estarmos ligados, meu Pai, naquilo que sairá aqui, Senhor Deus, dos lábios do Teu Filho. E eu quero crer, Senhor, que aquilo que for falado, que possamos, meu Pai, não apenas ser ouvintes, mas que possamos guardar, cumprir, praticar isso em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Nos ajuda, irmãos, nos ensina, Senhor, cada dia mais. Nos ajuda, Senhor, a estarmos falando algo da parte do Senhor pela misericórdia. Pegue a sua Bíblia, querido. Pegue a sua Bíblia, vamos falar da palavra do Senhor. E daqui a pouquinho nós vamos estar orando. A minha esposa já está ali nas redes sociais, ali no grupo Oração e Palavra e também no Face. Deixe seu nome lá. Oi? Também está no grupo de missão. Deixe seu nome aqui nos comentários ou pelo grupo Oração e Palavra, para que possamos estar em oração pela sua vida, sua família, sua causa. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo de número 17. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 17. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Está escrito assim: Sucedeu, pois, que morando Davi já na sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que eu moro em uma casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para morar, porque em nenhuma casa morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eita glória! Falar sobre Davi não é fácil. Davi, ele com certeza é um dos ícones, da fé, não só cristã, mas principalmente da fé judaica. Tanto é que a bandeira de Israel, tem ali o símbolo da estrela de Davi. E Davi foi um homem ímpar, vamos dizer assim, que existiu nesta terra. Todos nós sabemos e conhecemos aquilo que foi dito acerca desse homem, que é o homem segundo o coração de Deus. E falar da sua história não é algo fácil. Davi, ele não era filho da mesma mãe de seus irmãos, nasceu diferente. Quem olhava para Davi via nele a marca de um bastardo. Ele foi desprezado, ele foi tido como o menor do menor da sua casa, aonde até mesmo nos seus afazeres ele foi colocado não para tomar conta das ovelhas principais, mas ele foi colocado para
para tomar conta das ovelhas malhadas. Como está escrito, te tirei de trás das malhadas. E Davi, ele fazia tudo aquilo que o seu pai ordenava, falava, e ele não tinha em seu coração, imagino eu, aquele desejo eu não vou colocar vingança, mas aquele desejo de querer mostrar para o pai, para a mãe ou para quem quer que seja da família que ele poderia ser algo melhor. Não, eu imagino Davi conformado com aquilo que estava sucedendo na sua vida. Eu fico imaginando Davi vivendo da forma que viveu, ouvindo todas as coisas que ele ouvia, vivenciando tudo aquilo que ele vivenciou, ainda ter a capacidade de estar por detrás das malhadas, esquecido, mas ainda assim ele ter em seu coração a alegria de entoar um cântico ao Senhor, aonde ele abre a sua boca e declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu vejo um jovem tendo este tipo de atitude, ainda que a sua vida mostre circunstâncias totalmente diferentes, aonde ele poderia estar espraguejando a todos, mas não. Davi ainda assim adorava ao Deus dos céus. Porque ele pensava, e ele tinha certeza que Deus estava no controle da vida dele, independentemente do que acontecia, da forma que ele vivia, das coisas que ele passava. Davi tinha plena consciência de que Deus estava no controle da vida dele. Tanto é que quando o povo de Israel decidiu não mais ter Deus como o seu rei, mas chamando o profeta Samuel, disse: nós queremos ter um rei visível, um rei palpável em quem podemos ver e tocar. E quando Samuel foi falar isto para Deus, imagina a tristeza no coração de Samuel, e Deus dizendo a Samuel: Samuel, não fique triste, pois eles não desprezaram a você, eles desprezaram a mim. Mas se eles querem um rei, eu darei um rei segundo o coração que eles desejam. E Deus levantou Saul para ser o rei de Israel, exatamente como o povo queria, um rei que era o maior, era o mais alto de todos os israelitas, era alguém que verdadeiramente tinha uma boa presença, não é verdade? Quem olhava para Saul se impressionava com ele, né? E eu não tiro os méritos, entre aspas, do início da sua caminhada. Saul começou bem, né? Saul começou de boa, Saul começou ali bem, mas infelizmente a soberba adentrou no coração de Saul, e infelizmente o mesmo Deus que o chamou, o mesmo Espírito que o vocacionou, também o deixou. E isso, querido, me chama muita atenção, porque muitos, quando oram a Deus, quando clamam a Deus, eles pedem: Senhor, vem sobre a minha vida, Espírito, vem sobre mim, Espírito, vem avivar o meu ser, levanta-me, ergue-me, e começa a orar. E quando o Espírito Santo vem, quando a bênção vem, quando a graça vem, quando a unção vem, muitas pessoas se alegram e, entre aspas, devido àquilo que acontece aos olhos humanos, eles têm aquilo como algo impressionável, e eles dizem: aquele é cheio da unção, aquele é cheio da graça, aquele é cheio do poder. Só que é interessante que
eles têm por esse tipo de atitudes um grande movimento e um derramar de unção. Mas se você prestar bastante atenção, não há também a percepção de quando esta unção é deixada. Vou te dar um exemplo, escute o que eu vou lhe dizer. Em nenhum outro homem fora Cristo, em nenhum outro homem foi manifesta uma graça e um poder realizador do Espírito Santo mais do que na vida de Sansão. Sansão recebeu uma carga do Espírito Santo para realizar coisas que aos olhos humanos é algo impossível. E eu estou falando em termos, não estou falando em termos proféticos, estou falando em termos de realizar coisas como herói, como guerreiro. A Bíblia nos conta a história de uma vez que Sansão foi ali pego numa armadilha na cidade de Gaza, e ali tentaram prender Sansão ali, e a Bíblia nos conta que ele se arremessou ao portão da cidade de Gaza, arrancando-o e o levando até um determinado monte. Não estou lembrado do nome do monte, mas a distância da cidade de Gaza até esse monte era de 60 quilômetros. E ele pegou aquele portão e levou até aquele monte, imagino eu, para que ninguém mais pudesse utilizar. Só que quando eu falo isso, você pode pensar até, deve ser um portão de ferrinho, né? Um portão que não pesa 10 quilos. Queridos, aquele portão pesava cerca de 1 tonelada. O portão que Sansão levantou era algo... Não, mas é um peso, diga assim, um peso. Então você percebe, escute o que eu vou dizer, você percebe que o que Sansão fazia, a força que Sansão tinha. A Bíblia nos conta a história desse homem Sansão, que pôde vencer 1000 homens com uma queixada fresca de jumento. Uma queixada de jumento venceu 1000 homens. A Bíblia fala da história de Sansão, onde ele enfrentou leões, rasgando-os no meio. Então entenda que Sansão vivenciou ali um derramar do Espírito Santo em sua vida muito poderoso. Só que, da mesma forma que esse derramar do Espírito Santo se manifestou na vida de Sansão, você também vai perceber que quando este mesmo Espírito Santo se afasta da vida de Sansão, ele não percebe isso. Todos nós conhecemos a história de Dalila, aonde Dalila pedia para Sansão que lhe contasse o seu segredo, e Sansão, brincando com o pecado, brincando com Dalila, até que chegou a um determinado ponto, aonde Davi não resistiu e disse: se cortares... Pois é, Sansão. Aí Sansão permitiu ali que cortassem as suas madeixas, e ao ser cortadas as madeixas, Dalila, ela acorda Sansão, dizendo: Sansão, acorda, lá vem os filisteus contra ti. E a Bíblia diz que Sansão, ao se levantar onde ele estava deitado, não percebendo que suas tranças haviam sido cortadas, Sansão, ele diz: olha, fica tranquila, como das outras vezes eu vou levantar e partir para cima deste povo e vou vencê-los. Só que o versículo a seguir demonstra a tristeza daquela ocasião, pois está escrito: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. E eu disse: Senhor, quer dizer que o Espírito saiu e Sansão não percebeu? E Deus falando ao meu coração, dizendo: filho, ele não percebeu que o Espírito Santo se afastou dele. Porque no momento que o Espírito Santo adentrou, ele não queria mais sair. Só que com atitudes que Sansão estava tomando em termos de pecado, ele mesmo foi colocando o Espírito Santo para fora. Ele foi expurgando o Espírito Santo, tirando o Espírito Santo de sua vida, caminhando de forma que ele não poderia caminhar.
Então, você percebe aí, querido, que através, né, desta história, a gente verifica que Davi, junto com Saul, tiveram uma história bem interessante, pois quando Saul ele foi tomado, ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele pôde rasgar um touro em 12 pedaços e disse: leve para as tribos de Israel cada pedaço e diga que amanhã eu quero aqui guerreiros. Saul juntou guerreiros, movido pelo Espírito do Senhor. Saul fez grandes coisas. Só que devido à soberba do seu coração, o Espírito de Deus se afastou dele, aonde ele começou a tomar decisões que não eram para ele tomar. E infelizmente, devido a essa situação, Deus retirou o trono de Saul. Mas espera aí, pastor, Saul continuou reinando. Sim, mas ele reinou sem a presença de Deus. E ali Deus foi preparando, entendeu, o seu sucessor. E tanto é como ele fala lá em Samuel, ele diz para Samuel: vou preparar um homem segundo o meu coração. E nós sabemos a trajetória de Davi. Davi, filho de Jessé, era pastor de ovelhas, tocador de harpa, e Saul teve o conhecimento de Davi na primeira vez, quando Saul era atormentado pelos seus próprios demônios vindo até da parte de Deus, que as pessoas está escrito, que demônios, as pessoas perguntam, pastor, que demônios são esses? Irmãos, a culpa, o remorso, tudo isso vem atormentando a vida do ser humano. E Saul, quando era atormentado, que ele se via atormentado por esses espíritos malignos, a Bíblia diz que Davi tocava a sua harpa e esses espíritos saíam de Saul. E ali Saul teve o contato com Davi, e a Bíblia diz que a alma de Saul amou tanto a Davi que fez com que Davi fosse seu pajem de armas. E aí eu quero que você acompanhe comigo, querido, o contexto desta história acerca de como era a situação entre Davi e Saul. No capítulo 16, escute isso, no capítulo 16 de 1 Samuel, se não me falha a memória, no capítulo 16, Saul amava Davi. E detalhe, Davi era o que de Saul naquele momento? Era o seu pajem de armas. Davi era que limpava a armadura de Saul, limpava a espada de Saul, guardava suas armas, tocava ali a harpa. Davi era um servo de Saul naquele momento. E enquanto Davi se comportava deste jeito, Saul amava Davi. Só que no capítulo 17 você percebe uma mudança. Por que, pastor, houve essa mudança? Porque a Bíblia diz que Davi, ele se prontificou a derrotar um inimigo de Israel, um inimigo que estava afrontando o exército do Deus vivo. E ao derrotar este inimigo, ao retornar para Israel, as mulheres, as moças, elas começaram a cantar uma canção dizendo: Saul matou 1000, Saul teve o seu quinhão, mas Davi matou 10.000. Davi fez muito mais que Saul. E detalhe, Davi nem no trono já estava, e Saul já estava reinando já, bem dizer, 40 anos. E aí vem as mulheres cantando, dizendo que esse jovem Davi fez mais do que Saul. A Bíblia diz que Saul ficou indignado e queria matar Davi. E aí nós sabemos, gerou-se uma perseguição. A Bíblia diz que houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E detalhe, a casa de Davi prevaleceu contra a casa de Saul.
Nós conhecemos toda a história aqui da perseguição, da situação que Davi vivenciou na caverna de Adulão, em muitas experiências que Davi teve. E detalhe, querido, Davi, ele ao ser ungido o rei de Israel na casa de Jessé, ele não foi logo ungido e foi reinar. Não, Davi teve que ser moldado, ele foi ali trabalhado por Deus. Deus foi trabalhando nele, foi trabalhando no seu caráter, né, e em muitas outras situações. Até que finalmente Davi chega a Jerusalém. E só para você ter uma ideia, escute o que eu vou lhe dizer. Só para você ter uma ideia da diferença de importâncias que havia entre Saul e Davi. Há muito tempo a arca do Senhor estava afastada de Jerusalém. Só que quando Davi chegou em Jerusalém, a primeira coisa que Davi fez, dizer, não, como é que eu posso reinar aqui e a arca do Senhor está longe de Jerusalém? Não, vamos buscar a arca do Senhor. E aí houve aquela situação com Uza. Ficou a arca do Senhor durante 3 meses na casa de Obed. Mas depois o Senhor direcionou a Davi e houve toda aquela caminhada, né, para trazer a casa do Senhor. A cada 7 passos, a cada 6 passos no 7º sacrificava. Houve toda aquela situação onde o próprio Davi, quando vinha a arca, quando o pessoal vinha trazendo a arca, era como se eu imagino assim a alegria do povo ali chorando, contemplando a presença. Era como se a presença de Deus estivesse voltando para Israel. E naquele momento Davi estava ali junto, né? Houve toda essa situação. E o povo começou, o reino, a Bíblia diz que o reinado de Davi foi um reino próspero, começou a prosperar, começou a crescer. Davi montou uma guarda real tremenda, soldados tremendos. É algo realmente maravilhoso, irmãos, tremendo, que eu não tenho palavras para dizer aqui. Até que finalmente chegamos no texto que eu li hoje. A Bíblia diz que Davi, ele apercebeu-se em sua casa e ele disse: eu estou vivendo aqui numa casa feita de cedros, enquanto a arca da aliança, enquanto o Senhor, ele habita no meio de cortinas. Não, eu vou edificar uma casa para o Senhor. E aí eu imagino Davi contando isso para um profeta chamado Natan, que estava ali com ele. O profeta Natan olha para Davi e diz: vai, faz conforme o teu coração assim desejar. Deus te ordena, faça de acordo com o teu coração desejar. Queridos, eu quero dizer para você que isso é muito perigoso. Existem determinadas situações que o nosso coração deseja, eu vou colocar isso entre aspas, o nosso coração deseja fazer para Deus, mas não é da vontade de Deus que você faça. Ainda que aos teus olhos pareça ser algo bom, mas Deus ainda não permitiu você fazer, justamente por causa disso, porque não é do querer dele, não é da vontade dele que você faça. Não é da vontade dele que você faça essa situação. Tanto é que quando Davi recebe essa palavra de Natan, onde Natan disse: não, vai, Deus é contigo, vai, faz segundo o teu coração deseja. Na mesma noite
Deus veio até Natan e disse: olha, vai lá com meu servo Davi e diga para ele, desfaça o que você fez. Diga para ele que ele não vai construir casa para mim. Aí, irmãos, se você ler todo o texto, você vai ver Deus conversando com Davi, dizendo assim: desde quando eu pedi para alguém construir alguma casa para mim? Eu caminhei no meio do povo de Israel, no meio de tendas, de tenda em tenda, e eu disse: Senhor, o Senhor fala que caminhou em nosso meio de tenda em tenda, e eu disse: Senhor, o que significa isso? E o Espírito do Senhor bradando em meu coração, falando no meu coração, dizendo: filho, eu andei e ando no meio do povo de Israel, no meio de vocês, e eu quero continuar andando de forma íntima, de forma próxima. Eu quero ter intimidade, eu quero ter vínculo com vocês. Queridos, tem um louvor daquele grupo Trazendo a Arca, que ele diz assim: és Deus de perto e não de longe. Não tem essa parte desse louvor? E o Senhor falando ao meu coração disse: filho, tá errado essa parte aí. Eu disse: por que, Senhor? Eu digo: porque assim como eu sou Deus de perto, eu também sou Deus de longe. Não importa se você está perto de mim ou longe de mim, eu continuo sendo teu Deus. Eu continuo sendo teu Senhor. Então, eu digo: Senhor, continua falando comigo. O Senhor dizendo assim: filho, eu quero relacionamento. Queridos, o que mais o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias é justamente isto, falar para o povo: tenha relacionamento com Deus, ore mais, jejue mais, busque mais, ouça mais a palavra do Senhor, leia mais a Bíblia, busque ter este vínculo, este relacionamento com Deus dia após dia. Busque ter esses momentos com Deus, irmão, de oração, de pregação, de você ouvir a voz de Deus, de você falar com Deus, de você louvar a Deus, de você clamar a Deus. Tem esses momentos com o Senhor, querido. De preferência, não apenas momentos, mas faça disso, entendeu, um estilo de vida. Nenhum grande homem ou mulher de Deus que passou por essa terra, entendeu, foi uma pessoa longe desse vínculo de intimidade. Todos os homens e mulheres de Deus que chamaram a atenção de Deus para a sua vida aqui nesta terra eram homens e mulheres fervorosos em oração. Acordavam pela manhã, oravam 2, 3 horas. E eu lhe digo, irmão, a questão muitas vezes pode ser até... Eu não vou dizer que não é o tempo, mas é a qualidade de tempo que você tem com Deus. Você pode orar, às vezes, 2 horas, mas você não teve a qualidade de tempo que uma pessoa íntima com Deus tem em 5 minutos. Às vezes uma pessoa íntima com Deus, ela tem uma qualidade de tempo tão poderosa, tão maravilhosa, que ao falar com Deus, ela abre a sua boca de uma forma tão sincera, que há um brilho no olhar do Senhor ao ouvir esta pessoa. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu, ao chegar dentro da sinagoga, ele fez uma grande oração. Graças a ti, Senhor. Eu não sou como esses outros homens. Eu sou fiel, eu oro,
eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações, faço as minhas penitências, eu não ando com ladrões, com prostitutas, eu sou fiel a Ti, Senhor. E falando tudo isso, eu imagino que este homem, esta mulher que estava falando isso, este homem que estava falando isso, eu imagino que ele queria, eu acho que ele queria impressionar Deus com as suas palavras. Só que em contrapartida, lá no fundo, havia um publicano. E este publicano, ao adentrar na sinagoga, ele nem sequer levantou os olhos, mas ele de cabeça baixa batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. E aí o próprio Cristo diz: quem você acha que saiu daquela sinagoga com uma oração com a vida justificada? Então, queridos, temos que privar sim, por mais e mais momentos, horas de oração, momentos de oração, mas principalmente da qualidade da tua oração. O que qualifica a tua oração é o nível de sinceridade que tu usa nela. E eu não estou falando de pedir não, irmão. Eu estou falando de conversar mesmo. Às vezes eu estou aqui em casa, eu me deito aqui na cama. Eu digo: Senhor, a situação está desse jeito, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tu sabe, Deus, a situação está desse jeito, olha, aconteceu isso, Senhor, aconteceu aquilo. Aí eu falo: Senhor, aí em cima já deve ter anjos dizendo santo, santo, santo. Eis-me aqui também, Senhor, para gritar santo, santo, santo. E eu vou conversando com Deus, eu vou falando com Deus, irmão, na minha mente. E vou falando com o Senhor. E tudo isso eu te digo, sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos ter este vínculo, essa intimidade com o Senhor de uma forma livre. Você, em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Seja livre para dizer a Deus todas as coisas. Irmão, sinceramente, tu acha que Ele não sabe de tudo que acontece na tua vida? Ele sabe. Só que a Bíblia diz que nós devemos fazer conhecido tudo aquilo que tem com orações e ação de graça. Nós devemos fazer conhecidos a Deus. Fala com Ele em oração. Diz lá: Senhor, tu tá vendo, meu Pai, eu não consigo olhar para a cara daquela irmã que dá vontade de bater na cara dela. Senhor, eu não consigo olhar para a cara daquele homem, Senhor, meus pensamentos já vão pensando outra coisa. Senhor, me ajuda. Tu viu, Senhor, eu peguei de novo aquele negócio que não era para pegar, me ajuda. Estou fazendo o que não devo e vai conversando com Deus, meu irmão. E aí você entende a satisfação de Deus dizer a Davi: eu vivia em tendas. Eu gosto de ter esse vínculo, essa intimidade com o meu povo. Eu nunca pedi para levantarem um templo para mim. Mas aí lá no finalzinho, lá pro final, Deus diz: eu vou direcionar a construção de uma casa, sim, mas para o povo de Israel me encontrar lá. Será uma casa onde eu ouvirei as suas orações. Será uma casa onde o povo virá até mim e falará as suas petições, e ali eu os ouvirei. Mas Deus disse a Davi: você não vai fazer esta casa, seu filho vai, você não. E aí eu digo: Senhor, ensina-me cada vez mais, Senhor Deus, a ter este coração, a ter esta atitude, a saber te obedecer, a saber ouvir,
a saber entender um não, a saber entender um sim. Continua me instruindo, continua nos instruindo na tua palavra. Que possamos, querido, em nome de Jesus, ser como realmente Davi. Aonde Davi, ele abriu a sua boca e disse: não a nós, Senhor. Salmo 115, não a nós. Nenhuma honra e glória, somente a Ti, Pai. Somente a Ti, Senhor, honra, glória, poder e majestade. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Eu quero dizer a você, meu irmão, Jesus te ama e Ele está voltando. Você que está me ouvindo agora pela primeira vez, Jesus te ama. Jesus pode mudar a tua vida assim como mudou a minha. E Ele quer salvar você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar a vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste jovem, desta adolescente que está neste momento agora, Senhor, se rendendo a Ti, meu Pai, entregando a sua vida a Ti, Senhor. Escreve o nome dela ou dele no livro da vida. Abençoa poderosamente em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa também cada pessoa que esteve vendo e ouvindo esta live, Senhor. Sê conosco, meu Pai querido. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. Nos ajuda, Senhor Deus. Livra a nossa vida de toda retaliação, Senhor. Livra, Senhor Deus, a minha vida. Dá livramento à minha vida. Dá livramento à minha esposa e a toda a nossa família, Senhor. E todos aqueles, meu Pai, também que estão aí, Senhor Deus, com um propósito de estar ali nos ouvindo e nos guiando, Senhor Deus, neste propósito de oração. Abençoa poderosamente em nome de Jesus a cada um. Livra das drogas, livra do alcoolismo, livra, Senhor Deus, da prostituição, livra, Senhor Deus, da livramento, meu Pai, em nome de Deus, traz libertação a este povo. Age da forma que Tu queres, como Tu queres, Senhor. Nós cremos no Teu agir, nós cremos na Tua vontade, cremos no Teu poder. Em nome de Jesus, que seja agora manifesto sobre a Tua vida cura, que seja manifesto sobre a Tua vida libertação, que seja manifesto sobre a Tua vida, querido, a unção do Espírito Santo, que o Senhor te renove nesta noite em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda. Agradeço a todos aí que estiveram conosco. Irmã Andréa Lucena, minha esposa, pastora Nina Rodrigues. A todos aí que estiveram conosco, né, irmã Drica. Que Deus abençoe a todos aí, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Estaremos de volta amanhã, com mais uma oração em palavra à meia-noite. Vamos estar orando. Chame mais pessoas aí, em nome de Jesus, para estar orando conosco. Convide mais pessoas para estar participando. Nós vamos estar orando, falando algo da parte de Deus, apresentando as nossas vidas, e creia que a vitória é tua em nome de Jesus. A vitória é tua, meu irmão, a vitória é tua, minha irmã, a vitória é tua em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e ore por nós. Nós estamos aqui pela misericórdia, ar-condicionado está na bênção. Minha esposa ali, intercessora de joelhos ali. Dá glória a Deus, mulher. Glória. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe poderosamente a todos aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Até o próximo Oração e Palavra.